nome da pregação de hoje é Você não sabe quem é Jesus, é uma afirmação. Vamos lá, Lucas capítulo 19, versículo 28. É o famoso domingo de Ramos. É a semana em que Jesus foi crucificado. No domingo, Jesus entrou em Jerusalém, que é o que a gente vai ler aqui, e na sexta, naquela semana, ele foi crucificado. Lucas 19, 28. Tendo assim falado, Jesus seguiu caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está adiante, e ali, ao entrar, achareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e o trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que o desamarrais? Respondereis assim: O mestre precisa dele. Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam tudo conforme lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, seus donos lhes perguntaram: Por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam: O mestre precisa dele. Levaram-no, pois, a Jesus e pondo os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. E enquanto ele passava, outros estendiam seus mantos pelo caminho. Já perto da cidade, do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar em alta voz por todos os milagres que haviam visto. E o texto de João, que narra a mesma história, mostra que havia ali, entre aquelas pessoas, muitos discípulos que viram Jesus ressuscitando Lázaro. A gente continua. Qual o texto que eu estava lendo? Versículo 38? Verso 38, é isso mesmo? Tá, vamos ler 37 de novo. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que havia visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Isso aqui, o que o povo estava dizendo, tem a ver com algo lá do Antigo Testamento, uma profecia sobre o Messias. Eles estão dizendo que Jesus é o Messias. Verso 39. Nisso, alguns dos fariseus, dentre a multidão, disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Eu vos digo que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela, e disse: Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, o que de fato aconteceu. E no ano 70, o general Tito sitiou a cidade, um pouco antes, na realidade, e no ano 70 ele invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém, a tal ponto que Israel, como nação mesmo, vai se reconstituir apenas em 1948, no século passado. Verso 44, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada. Até aí. Queridos irmãos, eu quero começar dizendo o seguinte: é terrível rejeitar Jesus Cristo, como esses fariseus que estavam aqui o fizeram. Mas também é terrível crer em um Jesus que não é o Jesus bíblico, mas que é o Jesus que nós idealizamos. É o Jesus que nós inventamos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Essa é a entrada triunfal. E esse povo que está aqui é o mesmo povo que hoje, que naquele domingo, gritou: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. O mesmo povo que no domingo gritou Hosana, era o povo que na sexta estava dizendo: crucifica. Eu quero falar então sobre isso. Você hoje mesmo, se você tem uma interpretação incorreta sobre quem Jesus é, se você tem uma definição incorreta sobre quem ele é, hoje você pode estar aqui dando glória a Deus, amanhã você pode estar blasfemando contra o nome de Deus. É fundamental que entendamos quem Jesus é. Como eu disse, aqui é o domingo de Ramos. Por que é conhecido assim? Porque eles pegaram ramos de palmeiras e começaram a balançar essas palmeiras, também jogaram ao chão, para que Jesus passasse sobre elas. E o povo clamava: Bendito é o que vem, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, atribuindo assim a Jesus
aqueles textos do Antigo Testamento, dizendo que Jesus era o Messias. Aquele povo estava eufórico, jubilante. Em João, capítulo 12, que narra a mesma história, os fariseus jogaram a toalha até, dizendo, aí, o mundo vai após ele, o mundo está animado, o povo está animado, seguindo Jesus Cristo. Entretanto, aquela multidão que estava animada, boa parte dela estava presente na cesta, dizendo, crucificam. Por quê? Primeiro, a multidão clamava por um Messias político. Faltou o acento agudo ali, gente, desculpe. A multidão clamava por um Messias político. Todos os intérpretes veem essa cena da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a multidão clamando. Eles veem que aquele povo que ali estava não enxergava Jesus da maneira correta. Viam Jesus como um Messias político. Por que quase todos os intérpretes acham isso? Primeiro, por conta do contexto. Lembra o que eu preguei para vocês na outra semana, no último domingo que eu estava aqui? Sobre a parábola das minas? Lembra? Por que Jesus contou a parábola das minas que antecede este texto de hoje aqui? Jesus propôs uma parábola visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer, ou seja, para os discípulos e para o povo que ali estava, parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Jesus não havia dito, o meu reino está chegando? No Antigo Testamento não falava que o Messias iria inaugurar um reino de paz? Pois bem, inclusive os discípulos acreditavam que esse reino era terreno, que Jesus iria entrar em Jerusalém e arrancar Pilatos do trono, tirar César do trono e estabelecer Israel como uma nação independente mais uma vez. Haja vista que, naquela época, o Império Romano dominava sobre Israel. O que a Bíblia diz é que todos viam Jesus como esse Messias político, que iria se sentar no trono e não morrer numa cruz. Como a gente sabe disso? João 12, que narra a mesma história da entrada triunfal, diz assim, seus discípulos a princípio não compreenderam isso, não compreenderam a entrada triunfal, Jesus montado num jumentinho. Eles não compreenderam. Não entenderam o que significava aquilo, e eu já vou explicar o que significava. Eles não entendiam, porque na cabeça deles, Jesus viria num cavalo branco e iria tomar o trono de César. Eles não estavam entendendo o que acontecia ali. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele. Estavam mesmo, eu vou mostrar para você aqui, que estava escrito isso. A entrada dele como em cima de um jumentinho. Estava escrito. A Bíblia declara que Herodes também achava que Jesus seria o Messias político. Lembra quando os magos foram até Herodes? Eles disseram, nós vimos a estrela de Jesus e viemos adorá-lo. Nessa hora, Herodes chamou os escribas e disse, olha, onde Jesus vai nascer? Onde o Messias vai nascer? E eles disseram, Belém. E diz o texto que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque os magos disseram que fazia 2 anos que eles tinham visto a estrela. Provavelmente, quando os magos chegaram, Jesus já estava com quase 2 anos. Herodes, para não ter dúvida, mandou matar todo mundo. De 2 anos para baixo, todo mundo morto. Todo mundo morto. Por quê? Por quê? Porque os magos disseram assim, olha, nós vimos a estrela do Messias. Mas onde o rei dos judeus vai nascer? Herodes era o rei naquela época. Mas ele não entendia que o seu reinado era espiritual, o reinado de Jesus era espiritual. Ele não entendia isso, ele achava que era físico, terreno, com visível aparência. Por isso ele mandou matar as crianças, porque ele via que Jesus era um seu concorrente. Pilatos também achava algo parecido. Quando Jesus esteve diante de Pilatos, o texto bíblico descreve assim, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? De fato ele era. Mas Pilatos, Herodes, os discípulos e a multidão, todos eles pensavam que era um reinado terreno. A gente sabe disso também por conta de João. Em João, Jesus opera um milagre, o milagre da multiplicação dos pães. E o texto diz assim, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eles queriam fazer de Jesus um rei
terreno. É por isso que quase todos, todos que eu me lembro, todos os comentaristas, ao descreverem essa cena da entrada triunfal, eles descrevem aquela multidão como tendo uma percepção incorreta sobre quem Jesus era. Sabe o que provavelmente toda aquela multidão estava pensando? Provavelmente não, estava pensando mesmo, porque João ainda diz isso, que os discípulos não entendiam o que estava acontecendo. Eles estavam pensando, o Messias veio, está aqui, ó, ele é o Messias, nós cremos nele. Tanto é que eles disseram, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa é uma fala sobre o Messias. Ah lá, ele está entrando em Jerusalém, ele vai destruir César, Pilatos, ele vai restabelecer o governo terreno de Jerusalém. Mas não, de forma alguma, não era isso. E o jumento, o jumentinho, é significativo nisso, havia uma profecia sobre isso. A importância do jumento. Zacarias 9 profetizou, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta, e darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, ele anunciará paz às nações. E o seu domínio se estenderá de mar a mar. Ele vai vir montado no jumento e vai estabelecer paz. Gente, não era apenas um jumento. O jumento ele já é bem menor que um cavalo. Mas não era apenas um jumento. Era um jumentinho. Um jumentinho. Você consegue imaginar a cena? Jesus. Alguém já andou de jumento aqui? Quem já? Ninguém? Ninguém? Só você, Fabrício? O jumento, você já andou? Eu estava lá no Nordeste. Tem muito, né? Demais lá. Não é nem muito bonita a cena, né? Porque no cavalo é uma coisa imponente. No jumento, você quase que engole o jumento. Não é? Seu pé quase chega no chão. Pense então num jumentinho. Jesus montado num jumentinho. Pense na cena. Era uma piada. Parecia uma piada. Você olhando. Pense que naquela época não havia bomba nuclear, AR-15, fuzil. O cavalo era um grande armamento bélico na época. E era sempre o símbolo clássico da guerra. Ao invés de ver Jesus montado num cavalo, imponente, não, num jumento, gente. Num jumentinho. Era para mostrar a vitória dele, a vitória, a paz que ele iria trazer, não era terrena. Não era a conquista da guerra, do cavalo, era a conquista do jumento na cruz, em cima de um jumento. Era isso. Por isso era tão importante, para mostrar, ei, o meu reino, disse Jesus, não vem com visível aparência. Ele disse isso explicitamente. Para Pilatos ele falou, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual. E se materializa mais do que tudo na igreja. O meu povo levando a minha mensagem em todo o mundo. Ou seja, naquele momento, o reino não seria político. Ele não iria vencer Pilatos matando Pilatos. Ele não iria vencer César matando César. Ele ia vencer o mundo morrendo pelo mundo. Ele não iria subir no trono terreno aqui. Ele subiu numa cruz. Isso é o que está acontecendo aqui. Essa entrada triunfal é em cima de um jumento para mostrar isso. O meu reino, a minha vitória, vai ser totalmente diferente dessa que vocês estão imaginando aí na cabeça de vocês. César vai continuar governando sobre vocês e mais. A animosidade entre ele, César, e vocês, meu povo, só vai aumentar. Como de fato aumentou. Como de fato aumentou. Os cristãos foram perseguidos sistematicamente. A conquista não seria terrena. Colossenses 2,15. Paulo explica como Cristo venceu, logo depois que ele entrou em Jerusalém. Despojando os principados e potestades. Aqui são palavras para descrever demônios, Satanás. Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele, de Satanás, onde? Na cruz. Como a Escritura declara. Lá em Gênesis. Lembra? Que Deus havia dito que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente? Quando? Como? Que jeito? Na cruz.
Portanto, a entrada montada em um jumento significava isso. Gente, o meu reino não tem nada a ver com o que vocês veem por aí. Todos os governantes vêm montados em um cavalo, poderosos, cheios de exércitos. Eu não, eu estou aqui montado num jumento com 12 pescadores atrás de mim. Com pescadores e camponeses atrás de mim. Sem uma arma sequer. Vocês não notam como que eu vou vencer? Não tem a ver com uma vitória natural, humana, não tem a ver com isso. A minha vitória é espiritual. Eu vou livrar vocês não de Roma, mas do pecado, de Satanás. É isso. Era isso que a entrada triunfal declarava. Que a paz que Jesus traria era a paz espiritual. Como Isaías 9,6 declara que ele é o príncipe da paz. Como Paulo declara em Romanos 5,1, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Como Mateus 1,21 declara. O anjo disse a Maria, o nome dele será Jesus, que significa Salvador. Salvador do quê? Do Império Romano? Do ostracismo? Ele dará luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. É isso que essa entrada triunfal está mostrando. O caráter de Jesus, de sua obra, era totalmente diferente do que tudo aquilo que Herodes pensou, Pilatos pensou e até os próprios discípulos pensavam. Por fim, terceiro, a rejeição de seu povo. Em Lucas 19:41, Jesus vê a cidade e diz: "Oh, Jerusalém!" E diz o texto que ele chora por Jerusalém. E ele já faz uma profecia: vocês serão cercados, sitiados, destruídos. O que de fato aconteceu no ano 70, pelo general Tito, que fez exatamente isso. Ele sitiou a cidade, ou seja, cercou a cidade, para vencer o povo pela fome. E logo em seguida ele invadiu e destruiu Jerusalém, destruiu Israel. O que esse texto tem a nos dizer? Que a desgraça humana se dá porque os homens rejeitaram o verdadeiro Messias. Porque o falso Messias, o Jesus, inventado pela cabeça do povo, esse está sendo seguido aí. Mas o Jesus bíblico, que veio salvar do pecado, o verdadeiro Jesus concebido pela Escritura, descrito pela Escritura, esse o mundo rejeita. Por isso, a desgraça humana, que representa aqui, que é representada pela destruição de Jerusalém. Flávio Josefo, um historiador judeu, ele descreveu assim a entrada de Tito e a destruição de Jerusalém. Enquanto o santuário era queimado, não se mostrou piedade por idade nem respeito por posição. Ou seja, os romanos mataram todo mundo, rico e pobre, velho e criança. Ao contrário, crianças e idosos, leigos e sacerdotes igualmente foram massacrados. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui, vocês não reconheceram a oportunidade da visitação de vocês, do fato de que Deus, que sou eu, se revelou a vocês, encarnou e esteve aqui. Vocês não perceberam isso. E por conta da rejeição de vocês, vocês serão trucidados. Trucidados, o que de fato aconteceu. Eles não criam no Messias bíblico. Eles criam no Messias que eles inventaram. O Messias deles era montado em cavalo branco. O Messias bíblico montado no jumento. O Messias deles se sentaria no trono terreno de César, de Pilatos. O Messias bíblico subiria numa cruz. O Messias deles seria honrado aqui na terra. O Messias bíblico seria humilhado na cruz do Calvário. Era totalmente diferente. O Messias deles iria restabelecer a paz com outras nações. O Messias bíblico, Jesus, estabeleceu a paz do homem com Deus. E a gente parte para o final. Ao longo da história, inclusive hoje, muitas pessoas ainda continuam vendo Jesus de uma maneira bem errada. Eu quero lembrar vocês que eu creio demais, que Jesus supre as nossas necessidades. Mas demais. Eu aconselho pessoas e eu sei o quanto que, toda semana eu estou aconselhando alguém, o quanto que inúmeras pessoas, elas precisam prosperar. Por exemplo, é uma família que não tem dinheiro e por isso está morando com os pais. E por conta disso, dorme lá num quartinho lá, aí os filhos dormem todos no mesmo quarto, a família inteira dentro de um quarto. Aí essa família, esse casal,
já está há anos sem saber o que é namorar. E vocês me entendem. Não, isso não é de Deus. Não é de Deus, eu tenho certeza absoluta que isso não é de Deus. Porque quando o homem se casa, deixará pai e mãe. Não é isso que a Escritura declara? E esse deixar é inclusive geográfico. É espacial. É deixar no espaço também. E aí eu sempre falo, isso não é de Deus. Você precisa levantar cedo, orar absurdamente e clamar a Deus e trabalhar que nem um louco para sair dessa circunstância. Isso não é de Deus. E eu creio nesse Deus, que supre o seu povo. Vocês creem? Eu creio, eu creio. Eu creio também. Eu creio que Deus, Ele cura. Ele continua curando hoje. Porque eu vejo. Eu tenho visto. E eu creio. E eu oro. E eu sempre oro aqui, vocês podem reparar. A gente sempre ora. Senhor, se tiver alguém enfermo aqui, que o Senhor possa curar. E eu continuo crendo. E vou orar todos os dias. Eu creio também que a mensagem de Jesus é tão poderosa que tem poder para mudar não apenas pessoas, até cidades inteiras e influenciar a política. Eu creio nisso. Todavia, entretanto, contudo, porém, eu sei que, em primeiro lugar, quando a gente vem para a igreja e pensa que Jesus é apenas isso, é apenas esse Messias curandeiro, ou que prospera, já estamos levantando palmeiras para Ele de maneira incorreta. Nós o adoramos porque Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele prometeu. Ainda que os seus filhos morram, caiam duros diante de você, que você morra doente como Lázaro, enfermo, sendo lambido por cachorro, pobre, na sarjeta. Isso não anula o fato de que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, absoluto sobre você e sobre todo o cosmos. E que você deve levantar suas palmeiras e dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é a verdade. Isso. Segundo, eu sei sim que Jesus muda a política, que a mensagem de Jesus muda até a política. Mas eu também sei que ao longo da história isso aconteceu poucas vezes. Poucas vezes. Ao longo da história, a gente foi como aquela igreja primitiva, uma minoria sendo perseguida por governos malignos e tirânicos. Ao longo da história, na maioria das vezes, não aconteceu isso aqui, ó. Esse povo toma conta da cultura e se torna a maioria e a fé cristã influencia a política. Isso aconteceu algumas vezes, mas não foi a maioria. Na maioria das vezes, nós somos aquele povinho, o verdadeiro povo de Deus é uma minoria, muitas vezes, cercados por falsos cristãos e por vários e vários Césares que nos perseguem. Inúmeras vezes, nós, povo de Deus, somos Noé. Não pregamos a restauração do mundo, mas o fim dele. E sabemos que o mundo vai de mal a pior. Oramos e lutamos e aquilo que pudermos fazer para que nossa cidade melhore, nós devemos fazer. Mas nós nos lembramos que inúmeras vezes nós somos como Noé. A gente entra na arca, prega para o máximo de pessoas possíveis para que elas entrem e vê o mundo naufragar. Inúmeras vezes ao longo da história foi isso que aconteceu. Inúmeras vezes nós somos um João Batista pregando no deserto. Inúmeras vezes a fé cristã não influencia a sociedade como um todo. Inúmeras vezes. Mas nós ficamos firmes ali. Mesmo sendo perseguidos e trucidados. Mesmo assim, por quê? Porque Jesus é Deus. Ainda que Ele não esteja sentado no trono terreno de César, Ele está sentado à destra do Pai. E Ele governa sobre tudo e sobre todos. E ainda que governantes malignos continuem e se perpetuem no poder, ainda que esses homens nos persigam, como eles fizeram com Jesus Cristo, como fizeram com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos lembrar que o nosso reino não é deste mundo, que a nossa casa não é aqui, que a nossa casa é celestial, e ainda que, e eu oro por isso, espero isso, sempre, que governantes cristãos, ou pelo menos com princípios cristãos governem, que a sociedade, que a cultura seja influenciada. Ainda que isso aconteça, ainda que haja uma mudança política, ainda
que isso aconteça, eu devo me lembrar sempre que aqui não é a minha casa. Eu sou peregrino, diz Paulo aqui, nesse mundo. O meu reino é celestial. A minha glória é eterna. É o que Paulo diz, é o que a Escritura declara. Que este mundo persegue o povo de Deus e costuma dar uma coroa de espinho para o povo de Deus, não uma coroa de glória. Que nós não devemos esperar nada deste mundo. Que nós não devemos nos preocupar com o fato de que inúmeras vezes seremos perseguidos por esta cultura, por este governo. Não devemos nos espantar com isso. Isso vai acontecer inúmeras vezes. Jesus não veio para ser esse general político. Não veio. Ele veio para nos colocar em paz com Deus e em guerra com os homens. Em guerra. Por que não penseis que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer espada, de modo que os inimigos do homem serão os da própria casa, pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa e por aí vai. Ele veio para trazer paz com Deus. Mas inúmeras vezes, justamente porque estamos em paz com Deus, Ele nos coloca em guerra com essa cultura vigente. Lembremos-nos nisso, que aquele Messias montado num jumento anuncia isso. O meu reino é espiritual. É isso que eu posso prometer para todos vocês. Eu não posso prometer para todos vocês que vocês terão casa na praia, como o Messias de algum promete. Tem Messias aí de muita igreja que promete isso. Eu não posso prometer. Espero que vocês tenham. De verdade. Espero mesmo, porque aí vocês vão me chamar para ir lá. Eu espero. Espero mesmo. Mas eu não posso fazer essa promessa. Não posso mesmo. Mas todo pregador pode repetir a promessa que Jesus fez. Todo pregador pode. Que aquele que crer em Jesus terá dentro de si uma fonte inesgotável. Será como Paulo, na cadeia, preso, prestes a morrer, de cabeça erguida, forte, vigoroso, cheio do Espírito, cheio de paz, cheio de alegria. Essa promessa, que é infinitamente maior do que todas as outras que vocês ouvem por aí, essa todo pregador pode repetir. Porque não é dele, é a promessa de Jesus Cristo, que eu vim para que vocês tenham a minha paz, não a paz como o mundo dá. Não. A minha paz eu dou a vocês mesmo quando vocês estão no meio da guerra, no meio das dificuldades. Eu estarei com vocês todos os dias. E até no dia da aparente derrota de vocês, vocês serão vencedores, porque aqueles que estão em Cristo Jesus são vencedores sempre. Eu estarei com vocês, eu vou guiar vocês, a minha mão estará sobre vocês todos os dias. Esse é o Messias, montado no jumento, que se apresentou a nós e continua conosco hoje. Mas vocês querem qual? O Messias montado no cavalo? Esse vai vir. Ele vai vir. Apocalipse declara que um dia nós o veremos no horizonte, montado em seu cavalo branco. Em sua coxa escrito, Senhor dos senhores, Rei dos reis, fiel, justo e verdadeiro. Ele vai aniquilar os seus inimigos com o sopro de sua boca. Essa é a promessa. Mas hoje a gente ainda tem esse Messias, montado no jumento, que entrou ali para nos anunciar: o meu reino não é deste mundo. Coloquem o coração de vocês na eternidade. Vamos ficar de pé?